E o novo acordo ortográfico passou a ser obrigatório em 2016 e muita gente ainda tem muitas dúvidas, né? E quem explica pra gente o que mudou com a nova ortografia é o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo. Oi, professor, bom dia. Bom dia, Marcela, bom dia, Lidiane, bom dia a todos. Bom, hoje a gente vai falar do acordo ortográfico que foi obrigatório, colocado como obrigatório ano passado, como vocês disseram, mas que ainda suscitam algumas dúvidas. E, claro, também trazendo a lição de casa que a Marcela me passou, para falar de alguns acentos, porque justamente ficaram as dúvidas naquele final ei, oi, etc, Bom, eu, para iniciar, trouxe a frase que eu mesmo disse semana passada, no nosso gramático Evanildo Bechara, sobre uma questão do acordo ortográfico. Então, eu peguei a frase certinha e trouxe para a gente ver. Olha o que ele diz, Pode-se dizer que, quanto ao emprego do hífen, várias regras foram reformuladas de modo mais claro, resumido e simples. Todavia, não chegamos ainda a uma racionalização desejada pelos usuários. Veja, se o professor gramático brasileiro, uma das maiores autoridades gramaticais do Brasil, vai lá e faz uma frase dizendo assim, olha, a gente procurou resumir e deixar alguma coisa simples, mas a gente ainda não chegou a uma questão razoável e racional com relação ao acordo ortográfico sobre o hífen. Quer dizer, é um assunto ainda que gera não só dúvida, como eu estava falando com vocês. Por exemplo, afro-brasileiro e afrodescendente, Qual tem hífen, qual não tem? Só para vocês saberem, de acordo com o novo acordo ortográfico, afro-brasileiro tem hífen e afrodescendente não. E aí fica difícil de as pessoas entenderem. Então, o assunto hífen, o assunto ainda tem muito diálogo sobre isso entre os professores de português, Ainda é uma história um pouco mal resolvida. Vamos ao próximo slide? Na sequência do que a gente colocou aqui para vocês, justamente para citar a questão de trema, questão de acento, questão do que mudou, do que não mudou. E uma das primeiras mudanças foi uma questão até que, de certa forma simples, o acréscimo de K, W e Y, Isso não tinha no que as crianças aprendiam na escola, eram apenas 23 letras e foram acrescidas as letras K, W e Y, que nós já usávamos em alguns casos, principalmente dos estrangeirismos. Mas lá no alfabeto oficial, para ensinar as crianças, não tinha como obrigatório e a partir de 2016 começou a ter, tá bom? Se puder passar para a próxima, eu agradeço. E aí vem, não se usa mais o trema. Lembra aquele sinalzinho? Aí quando as pessoas vieram me falar assim, poxa, professor, que absurdo não usar mais o trema. Aí eu falo assim, alguma vez na sua vida, fora quando você está no Word escrevendo, claro, quando você está no computador escrevendo é diferente, porque ele mesmo faz a correção para você. Agora, você escrevendo à mão ali, com lápis, a caneta ali no papel, quantas vezes na sua vida você colocou, o trema? Não, é dispensável, Não muda o som tranquilo. Sem na verdade, muda um pouquinho em algumas palavras, mas o uso já está tão consagrado que quando as pessoas vieram me dizer, nossa, achei um absurdo mudar o trema, etc., você nunca usou, Quer ver? Vamos para os exemplos, se puder ir para a próxima tela que tem os exemplos, veja. Aguentar. Por que tinha o trema? Porque o trema era colocado quando você tinha que pronunciar a letra U. Então, sem o trema, em tese, teoricamente, você teria que ler aguentar, Então, assim, sem o trema, você teria que ler arguir e não arguir. Bilingue e não bilíngue. Aí, quando sai o trema, as pessoas falaram assim, agora eu vou ler, então, bilingue. Não, você não vai ler bilingue. Você já lia bilíngue sem a trema, Sem o trema, Então, foi uma questão, assim, que as pessoas também adoram, Uma polêmica, Adoram falar alguma coisa. Por exemplo, se a gente falar assim, quente, Se colocasse o trema, eu falaria quente. Só para vocês entenderem a diferença. Claro que essa palavra nunca teve trema. Eu só usei esse exemplo para dizer para vocês assim, nosso uso já está tão consagrado, você sabe as palavras que você precisa, pronunciar a letra U e as que você não precisa, que a queda ou o acréscimo do trema realmente... E o trema saiu nesse novo acordo ortográfico ou saiu antes? Não, o trema saiu no acordo ortográfico oficialmente. O que acontecia? Porque ele já tinha deixado de usar. Exato. Justamente por nunca mais a gente ter usado alguns manuais escolares, algumas gramáticas específicas, Alguns livros escolares de redação já tinham abolido o trema. Por exemplo, manuais de redação de outros veículos de comunicação. Alguns já tinham dito assim, olha, o trema a gente não precisa usar mais. Então, aí as pessoas acharam que oficialmente tinha sido abolido. E não, oficialmente foi, agora com o acordo ortográfico. Oficialmente. Mas aí o que você falou é que tem tudo a ver, Oficialmente é uma coisa, mas, poxa vida, a gente já não usa isso. Eu tenho 37 anos, não me lembro de ter usado.
Vocês alguma vez escreveram? Falando sério, assim, a mão, assim, colocou o trema? Eu lembro de ter usado na escola, mas assim, há muito tempo. Muito tempo. Na escola, quando você estava ali, fundamental e médio? Exatamente. Nossa, então assim, veja, pelo menos aí, sabe, alguns anos a gente já não usa mais o trema em todas as esferas. Então é uma situação realmente que acho que o acordo ortográfico foi muito bem aí. Sim, tá feliz bom? demais. Então tirem o trema da vida. Tirem o trema da vida, não precisa, né? Vamos lá. Então, mas aí tem um detalhe, ela permanece em palavras estrangeiras, por exemplo, Müller, né, que é uma palavra, né, de origem alemã, por exemplo, esse U tem um som de I quando ele tem o trema no alemão, então você lê Müller, né? Bom, isso é só para colocar se for palavra estrangeira. Se puder ir para o próximo, eu agradeço. Né? Aí vem o que você me pediu, né? Não se usa mais o acento dos ditongos abertos EI, OI das palavras paroxítonas. Só para lembrar todo mundo em casa, eu sei que vocês sabem, obviamente, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Última sílaba forte, oxítona, penúltima sílaba forte, paroxítona, antepenúltima, proparoxítona. Só para todo mundo lembrar, de repente, se alguém tem alguma dúvida, né? Se você puder ir para os exemplos da próxima tela, eu agradeço. Aí veja, Android. Vamos lá, separando sílaba, Android. Aí você tem o ditrongo oi, D como última sílaba. Então é uma palavra paroxítona, ou seja, uma palavra em que a penúltima sílaba é a sílaba forte, é a tônica, certo? Então, androide. Perfeito, então esse acento caiu, tá certo? Aí tem uma lista completa dessas palavras, tá bom? Justamente para você entender o que tinha acento e o que não tem, tá? Se você puder ir para a próxima tela para a gente encerrar, que é a questão dos plurais, que aí não aconteceu, ó. A regra é válida somente para paroxítona, ou seja, as oxítonas não vão perder o acento. Por exemplo, papéis, que é o plural de papel. Por que não perdeu o acento? Porque não é paroxítona, é oxítona, ou seja, a última sílaba é a forte. Herói, heróis, troféu, troféus. Quando a última sílaba é forte, mesmo com ditongo, o acento é mantido. Só tira quando ela é paroxítona. Bom, vão ter muitas dúvidas ainda. A gente vai ter que tirar muitas dúvidas a respeito do novo acordo ortográfico e também outras questões do português. Obrigada, professor, mais uma vez. Eu que agradeço. A gente volta a se falar. Eu que agradeço. Eu trago esse assunto do acordo para a gente falar mais de algumas palavras e citar outros exemplos, tá bom? Legal. Bom dia para vocês, bom dia para o pessoal de casa. Até quinta-feira. Até quinta-feira. Até lá.